botar mais pertinho, talvez, não sei, mas você está Não muito sei. perto já. Tá bom. Olha o som do seu celular. Aumenta o volume. Então vamos lá. Ogum, ele é o princípio, ele é a força primordial. Ele é o princípio primeiro que ativou a tudo. E na mitologia do Queto, na mitologia Nagô, fala que o Olorum então envia Ogum à Terra para abrir os caminhos para os outros orixás chegarem. Ele era chamado de Ogum Ajô, ou seja, o primeiro que chegou, não é? Mas lá no passado, nos primórdios da humanidade, o ser humano ainda vivia na agricultura. Então, dentro da mesma mitologia, Ogum, filho de Iemanjá, irmão mais velho de Oxóssi, não é? Eles eram o senhor da caça e da agricultura. E um belo dia, então, Olorum dá a Ogum o poder da forja, para que ele forje, então, o metal, que ele forja o ferro, e ele começa, então, a se tornar o dono da guerra, das armas, o dono da tecnologia. Ogum, ele é o inventor, não é? Ele é o primeiro que chega, é o primeiro que abre, é o impulso. Se você for ver na física de Newton, ele seria a quebra da estática. Aquilo que dá o impulso que inicia, não é? Aquele impulso que cria o caos. Tem muitas histórias, são muitos os itãs de Ogum. E Ogum estava na cidade de Irê, ele era conhecido como Itu-Irê. E o ferreiro, não é? O metalúrgico ferreiro. E um belo dia a cidade é atacada por inimigos, e uma quantidade enorme de inimigos, né? A cidade é atacada e os inimigos tomam a cidade. Ogum consegue fugir com alguns guerreiros, não é? E Ogum quer voltar e tentar tomar a cidade por tudo, e os guerreiros falam: Ogum, a gente sozinho não dá conta. E ele fala: não, eu vou, e eu tenho a minha espada, e eu vou fazer, e eu vou lutar. E os guerreiros falam: não, vamos pedir assistência a Ileifé, os guerreiros de Ileifé. E Ogum: não, eu vou sozinho. Então os amigos deixam Ogum sozinho, né? E vão às terras de Ileifé buscar ajuda. E Ogum tenta 2, 3 vezes entrar na cidade, mas eram muitos soldados e ele não consegue. Então Orumilá chega para Ogum e fala que Orumilá é o dono da visão, chega para Ogum e fala: Ogum, não seja teimoso. Você precisa de ajuda para resgatar a sua cidade. E ele faz o que quer, é teimoso e segue sozinho tentando conquistar a cidade. Não consegue. Então ele se dá conta e fala: eu preciso de ajuda, e abre então o espaço para ter a ajuda dos seus amigos guerreiros, juntos com os guerreiros de Ileifé, e dominam então a cidade. E na comemoração, Ogum cai em si, e ele agradece a todos pela colaboração, e ali ele aprende. O que esse Tan fala? Da teimosia de Ogum. Ogum é o impulso primeiro, faz sem pensar, não é? É considerado teimoso dos orixás. A outra história do Ogum é aquela clássica, que ele entrega o reino de Onirê ao seu filho, porque ele foi ajudar numa batalha, foi numa conquista de longa data. Essa batalha durou 7 anos, e ele pede ao filho dele que ponha um preceito, que uma vez por ano, em homenagem a Ogum, houvesse então um jejum, e um jejum também de silêncio na cidade. Ele regressa 7 anos depois, estava faminto, a viagem foi longa, o filho dele não estava na vila, e ele bate numa casa pedindo comida, falando com as pessoas, ninguém dá atenção a ele. Então ele fica irado, corta a cabeça de todo mundo. Quando chega o filho e fala: Ogum, o que você fez, meu pai? Ninguém me deu atenção, eu sou o rei de Onirê. Então o filho lembra Ogum que era o dia daquele preceito. Ogum, muito envergonhado, enfia a espada no chão, o chão se abre, ele entra e se torna um orixá. O que esse Tan vem nos dizer em relação a Ogum? O recado do Odu de Ogum é a palavra paciência, a palavra calma. O Odu, o caminho de Ogum, ele vai tratar o quê? Como é que fala? A minha autoestima. O filho de Ogum, ele tem que nutrir a sua autoestima, ele não pode esperar que isso venha dos outros. E a palavra paciência e calma em todos os sentidos. Então, o que essa história de Ogum vem demonstrar? Ele afeta a autoestima dele, porque ele não está sendo reconhecido, ninguém fala com ele, ninguém dá comida para ele, afeta a sua autoestima. E ele age, então, por impulso e acaba cortando a cabeça de todo mundo. Então, é essa a história. São várias as histórias de Ogum. Tem aquela história que ele, em suas batalhas,
em suas conquistas, ele chega então num pântano, que era o reino de Nanã, o orixá da sabedoria. E Nanã está sentada lá no fundo do pântano, Ogum para e fala, velha, dá licença que eu quero passar. Ela falou, você pode, desde que peça licença a mim. Aqui é o meu reino, aqui é a minha terra. Se você não pedir licença a mim, você não vai poder atravessar. E Ogum, muito impetuoso, nada para na frente do Ogum, ele fala, quem é você? Eu sou Ogum, eu sou o guerreiro, eu sou o impetuoso, eu vou passar. E ela disse, não, você tem que pedir licença a mim. Ogum não escuta Nanã, começa a entrar no pântano, o pântano se torna uma areia movediça e Ogum é drenado pela areia. O que esse Itã, essa história, vem a dizer, não é? A maturidade que o filho de Ogum precisa. Lembrando mais uma vez que, como eu disse, que as raízes da Umbanda vêm da cultura banto, mas a cultura banto vai ver o orixá como força da natureza. Né? A cultura queto vai ver o orixá como ancestral. E aí de contar as histórias dos seus ancestrais. E quando vai falar do arquétipo, do que seria o filho de Ogum, vai relacionar também com essas histórias, não é? Filhos de Ogum são construtores, é aquela pessoa que vai e faz. Se o filho de Ogum está bem consigo mesmo, se ele está equilibrado, ele tem autoestima, é seguro de si mesmo, tem aquela força de ir e fazer. Qual é o contrário disso? É congelar. O contrário de ir, a luta de ir e fazer, é não fazer nada. Então, sempre que você não estiver sendo a sua essência, você não estará feliz. Os filhos de Ogum, no desequilíbrio, têm a tendência de se retrair, de se fechar, não é? E pode ficarem até agressivos. Então, o segredo, ele é o equilíbrio. Eu não sou como eu sou pelo orixá que eu tenho. Eu estou trilhando nesse planeta no caminho desse orixá. É através do orixá, dentro da nossa cultura, que é uma maneira de nós conhecermos melhor a nós mesmos. A dificuldade, por exemplo, que os filhos do Ogum têm de perdoar. Sendo que, enquanto você não perdoa, você não se liberta. O único escravo de uma mágoa, de um rancor, é aquele que não conseguiu se libertar, não é? Então, são essas coisas que envolvem. Ogum, por que eu não estou lendo o estudo? Precisa? Eu acho melhor, porque assim, isso me encaminha, né? Eu posso pegar o estudo e ir levando por aí. O estudo está baseado nos orixás, tem o que está na internet? Eu prefiro o que está na Umbanda Linda. Eu vou terminar o estudo primeiro que nós temos, e depois eu entro na questão do Ogum na Umbanda em relação às falanges. As falanges de nossos caboclos, que trabalham nessa frequência do orixá Ogum. Pode ser. Não sei se eu tenho bateria. Não sei se trouxe o tablet. Vamos ver aqui então. Umbanda Linda. Vamos ver. Orixás. Não sei se está aberto para celular, não está entrando, eu clico não entra. Está aqui. Achei. Não trouxe o tablet para me ler? Bom, eu vou ler assim. Bom, vamos lá, Ogum. Originalmente, Ogum era o orixá que regia a colheita e a caça, e não a guerra. Para um bandismo moderno, pode parecer estranho pensar nesse orixá comumente entendido como o impulso e o beligerante na figura de um agricultor arando a terra e nela colhendo seus frutos. Muito atribui a chegada, não vai abrir.
só vai até aqui. Deixa eu ver se eu entro em outro caminho. Bandalinda.com. É, que pena. Não tá abrindo. Tá abrindo. Não tá abrindo o... Não, O meu é Samsung. Vê no iPhone pra mim. não acho que vai fazer diferença, não. Vai. Porque o website ela está configurada para telefone também. Talvez é o meu que É o seu. tá bloqueando. Você lembra, né? 0. Uhum. Achamos. Então vamos lá. Muitos atribuem a chegada dos africanos e a sua nova dinâmica religiosa, enquanto escravos, esse novo entendimento da força Ogum como orixá da guerra e não mais da agricultura. Assim também passou ao Oxóssi o domínio da caça, o domínio já exercido no culto africano original. O fato é que todos os instrumentos são sagrados a Ogum, uma vez acima de tudo ele é o orixá da forja e da metalurgia, processo de manipulação dos metais. Tem histórias tão bonitinhas porque Ogum é o irmão mais velho de Oxóssi e Ogum ensina Oxóssi a caçar. Então tem várias histórias e o carinho dentro da mitologia iorubá, que aonde Ogum tira o pé, Oxóssi põe o dele dentro da mata. E dentro dessa mitologia diz que Ogum é tão carinhoso com Oxóssi que o próprio orixá é capaz de proteger muito mais os filhos de Oxóssi do que os seus próprios filhos. Esse é o tamanho carinho que Ogum tem pelo seu irmão Oxóssi. Entendemos Ogum acima do seu papel mitológico como um impulso divino primordial. Comentamos sobre isso. Seria este orixá a força que rege o início do movimento. Para a física newtoniana, seria a força que rompe o atrito estático, aquela barreira de todo início e processo. Quem não percebe que o começo de um processo pode parecer lento e difícil, mas que a continuidade de um processo já iniciado não parece tão maçante assim? Pois é Ogum aquela energia que possibilita o início do que quer que seja. É a explosão inicial, a quebra do equilíbrio estático. Falando das oferendas, quando o Ogum ele não precisa de oferenda, lembra que o orixá é uma força, o orixá é uma energia. Então quando a pessoa chega para consultar com o preto velho, e a preto velho fala, minha Zefilha, a preta velha fala, Zefia, o que está acontecendo? Ah, vovô, eu estou descrente, nada funciona, tudo que eu tento não dá certo, eu ando muito desmotivado, né? Eu ando muito descrente da vida. Aí a preta velha fala, Cambono, faz uma oferenda para Ogum, entrega para essa filha. Então a oferenda ela é o imã de atração da força de Ogum. Então, na verdade, a oferenda não é para Ogum, a oferenda é para aquela pessoa. Aquela pessoa está precisando dessa força Ogum para levantar a moral, para levantar a autoestima, para levantar a autossegurança e ir para frente. Então, dentro das energias, é como nós manipulamos as oferendas dentro do terreiro. As oferendas são os imãs de atração que vai atrair a força desejada. Também em Ogum vemos uma forte relação com todos os orixás. Ele é considerado um dos orixás mais antigos e que já estava lá quando tudo foi iniciado. Lembra? Princípio, força primordial, o princípio primeiro. Né? Onde eu parei? É considerado a força força irmã da energia de Exu. É porque os dois são irmãos e eles andam sempre juntos. Tem até um outro Itã que, para vencer uma guerra, Ogum vai pedir ajuda a Exu. E Exu morre de rir dele. E Ogum fala, de que você está rindo? Ele falou, porque você demorou tanto. Você é muito cabeça dura. Ogum é conhecido como cabeção. Ele pensa numa coisa e ninguém põe nada na cabeça dele. Faz tudo do jeito que ele quer. E durante essa batalha ele vai então pedir a força a Exu. E Exu com Ogum juntos, né? Porque Ogum é o dono de todos os caminhos. Ele é o dono de todas as encruzilhadas.
E Exu é o dono do canto da encruzilhada. Então os dois juntos, eles são imbatíveis, eles são invencíveis. Tem um Itã, uma história que fala sobre isso. Ogum é o irmão mais velho de Oxóssi, uma vez que o trabalho de caçador é enormemente facilitado com a utilização do metal e dos instrumentos da caça. Seria filho de Iemanjá e seguiria ao lado do filho em suas batalhas, recebendo o nome de Iemanjá Ogunté, qualidade guerreira do orixá mãe. É que a Umbanda não trabalha com qualidades, não é? Quando você fala Iemanjá Ogunté, nos cultos afros, principalmente o candomblé do Queto, vai falar que aquele filho, aquele orixá, tem fundamento com o outro. Então, o Iemanjá Ogunté seria Iemanjá com fundamento com Ogum. A Umbanda não vê assim. Embora daqui a pouco nós vamos falar de Ogum na Umbanda, em termos das falanges, dos falangeiros que trabalham na sua vibração, você vai ver denominações diferentes. O Matinata, que seria o Ogum que emana nos campos. E aí você vai ver o Ogum Megê, que toma conta da calunga, do cemitério, junto com Yansan, do balé, não é? E Ogum Megê também toma conta do cemitério. Então a Umbanda vai dividir as suas falanges dessa maneira, dos seus falangeiros. Mas a Umbanda geralmente não trabalha com fundamento, assim, um orixá, que o orixá tem fundamento com o outro, né? Qualidades. Teria sido amante de Oxum como Yansan, tendo com a última os 9 filhos, como se dá a interação dessas duas forças, tivessem formado os 9 espaços do Orum. O Orum é o firmamento. A gente não participa da humanização do orixá. A cultura afro, lembra que ela era passada de pai para filho, do avô para os netos, através das histórias que seriam os Itãs. E tudo dentro da realidade. Quando fala que Ogum casa-se com Oiá e Yansan, e eles têm 9 filhos, porque o que acontece? E Ogum é a força primórdia, e Yansan é a força expansiva. E aí, cada tradição religiosa tem uma maneira de ver entre o plano astral e o plano físico. Se você for ver na cultura dos Vedas, eles se dividem em 9, né? A cultura hinduísta. Se você for ver a cultura budista, se divide em 7. Então, o que acontece? São 9 os níveis de manifestação. Então, quando a gente fala de Exu, nós falamos que Exu é aquele que sobe, é aquele que desce, é aquele que passa por todos os níveis de manifestação. Quem é a dona desses níveis de manifestação é Oiá. E uma outra maneira de explicar é que ela vai levar os eguns, ou seja, ela vai transitar. O Mulu faz o desligamento com o Nanã, e é Yansan Oiá que vai levar as almas para os níveis onde elas se encaixam. Dentro da tradição Yorubá, que vai coincidir com a tradição dos Vedas, são 9 os níveis de manifestação. E a explicação é que veio do casamento de Ogum, ou seja, o princípio primordial se explode junto com Oiá, ou seja, se expande, criando entre o Ilê e o Aie os 9 níveis de manifestação. Estamos indo bem, Vanessa? Muito bem. Ok. Ótima explicação. Esclareceu crystal clear. Muitos mitos apontam a forte interação entre Ogum e Nanã enquanto energias opostas e em conflito constante. Lembra? O impulso com a falta de maturidade? Devemos compreender aqui a alusão simbólica do mito quando relaciona a dificuldade de interação de duas forças claramente antagônicas, não pensando no que literal é a briga entre 2 orixás, princípios divinos fundamentais. Isso se dá através de Ogum e Xangô também. São 2 polaridades que estão se chocando para criar o equilíbrio. Da mesma forma, devemos buscar entender o orixá, a rixa relacionada entre a interação entre Ogum e Xangô. A força ativa de ambos, considerada guerreira e dominadora, é relacionada nos mitos com uma constante briga entre os 2 orixás. Não podemos trazer para a esfera do humano essa briga, como se compara a um desentendimento de vizinhos. É que o que acontece? A força de Xangô, ele estabelece as leis, e Ogum, ele é o executor das leis. Então, eles estão sempre em choque para que as leis possam se manifestar. O Ogum executa, Xangô rege. Vamos cobrir isso mais quando a gente estiver falando do orixá Xangô. E agora, onde que eu parei? Aqui temos a
Aqui temos a demonstração da dinâmica energética cósmica na busca pelo equilíbrio. O cosmo não é pura harmonia, uma vez que o movimento e as mudanças e a constante adaptação são sempre geradas por choques. Isso é verdade no plano pequeno de nosso planeta, como os próprios terremotos, as guerras humanas, e também no plano estelar, como as explosões de estrelas, os colapsos de sistemas estelares e internos e inteiros. Ogum é o orixá do movimento, é o orixá do impulso. Sua energia é relacionada com todo o processo de revolta que gera uma mudança em relação ao padrão interior. Dizem ser a energia da conquista e não se preocupa com a manutenção do conquistado. Todas as suas ideias transformam Ogum na figura mitológica do grande guerreiro, o grande general que lidera e vence todas as batalhas. Falando dessa dificuldade de manter, porque ele só gera, quando você vai falar do arquétipo, e eu estou vendo o orixá da pessoa e eu vou ter a conversa com o filho, eu falo isso, olha, o Ogum é o orixá construtor. O filho do Ogum, se ele está em equilíbrio, ele levanta, ele vai e faz, mas a maior dificuldade do filho do Ogum é manter aquilo que começou. Seja emprego, seja um empreendimento, seja até os próprios relacionamentos. Se o filho de Ogum não está bem, ele não consegue ficar num relacionamento só. Ele fica de um relacionamento para o outro, sem parar. Ele não consegue ficar num empreendimento só. Ele começa uma coisa, ele faz 5, 10 coisas ao mesmo tempo, e se ele não está em equilíbrio, ele não termina nada. Então, de novo, não é o orixá. É a gente usar o orixá para nos conhecer melhor. Então, o filho do Ogum, ele tem que aprender a manter, né? A minha avó Maria falava que batata que você fica mudando não dá caroço, não é? E o filho do Ogum desequilibrado, ele nunca vai colher a batata, porque vai estar mudando tanto na área de relacionamento, quanto nos seus projetos, ele vai estar mudando de um lado para outro. O guerreiro valente e impulsivo, impulsivo que com a sua ira e arma submete todos os inimigos e derruba todos os obstáculos. Não tem caminho fechado para algum, ele atravessa todos os caminhos. É um orixá fortemente relacionado com os elementos terra e fogo, este último mais comum em nossa Umbanda. É porque o metal, o negro, ele simboliza o elemento terra. E que na Umbanda o elemento fogo vem a simbolizar a cor do Ogum, que cai o vermelho, né? E o branco também é atribuído a Ogum, mostrando a sua relação primordial com a criação, enquanto impulso original de todo ser criado. Na tradição do candomblé, Ogum antigamente pegava o verde claro, porque ele era um orixá agricultor e orixá da caça. Depois pegou para o azul escuro, tá? Que seria simbolizando mais o terra. A Umbanda vai ver a cor do Ogum branca e vermelha, tá? E como disse aqui, o vermelho pode significar também o fogo. Pierre Berger estabelece um modelo do arquétipo demonstrado pelos filhos desse orixá, que está bem de acordo com o nosso entendimento, enquanto diz que o arquétipo de Ogum são das pessoas violentas, briguentas, impulsivas, incapazes de perdoarem as ofensas que lhe foram vítimas, das pessoas que perseguem energeticamente os seus objetivos e não desencorajam facilmente, daquelas que nos momentos difíceis triunfam onde qualquer outro teria abandonado o combate e perdido toda a esperança, o filho de Ogum segue fazendo, das pessoas que possuem humor mutável, passando de furiosos acessos de raiva ao mais tranquilo dos comportamentos. Os filhos de Ogum, se não estão equilibrados, são os bipolares da vida, né? Onde eu passei? Finalmente é o arquétipo das pessoas impetuosas, daquelas que se arriscam a melindrar os outros por uma certa falta de descrição, quando lhes prestam serviço, mas que devido à sinceridade e à franqueza de suas intenções, tornam-se difíceis de serem odiados. Podemos completar essa definição com a defendida causa de Benítez, que afirma que os filhos de Ogum nada temem. São atléticos, são agressivos, são viris, conquistadores, costumam separar e juntar, são rápidos, agem sem pensar, ofendem-se facilmente e insistem naquilo que desejam. São emotivos, são impacientes e de tratamento difícil. Ogum rege no corpo humano o sistema nervoso, os pulmões, as mãos, os pulsos e o sangue. As origens de Ogum datam dos tempos
proto-históricos e de sua função de Assi-Waju. Assi-Waju era o nome que ele tinha quando o Olorum manda ele para a terra. E aí quando ele chega na terra que começam a chamar ele de Ogum, Assi-Waju. Aquele que toma a vanguarda, aquele que vai na frente dos outros e parece aquele que precede, que converte-se no símbolo do primogênito, através de sua agressão, abre o caminho para quem quer que segue. É um desbravador em todo o sentido do termo. A imagem de seus mitos nos transmitem e nos conduz a associá-lo ao homem pré-histórico pioneiro, o início. Ele caça, inventa as armas, as ferramentas, a pedra, depois o ferro. Depois de ter sido um destemido caçador, conhecedor dos segredos da floresta, ele se faz um ferreiro e soldado. Está associado àquela remota época em que o caçador foi a vanguarda da civilização. Protetor dos militares, dos guerreiros, tem a ânsia de conquista, mesmo que não tenha nenhuma estratégia que o difere de Xangô. Disse que Ogum não pede, ele toma. Ele tem uma grande dificuldade de manter as suas conquistas. Nas lendas de Ogum, há conquista, mas é Oxóssi quem zela pelo lugar conquistado. Ogum é um excelente executor de ideias, é impaciente, é sincero. Ogum briga pelos seus objetivos. É muito imaturo e fácil de ser enganado se não está em equilíbrio. Abre os caminhos junto com Exu. É objetivo, o senhor das contendas, sempre atacando para frente, de peito aberto. Sabe armar, pensa muito pouco, possuindo seus sentimentos em ebulição. Estimula os outros fervendo a sua ira. É o senhor dos objetos cortantes, da arma e do fogo. Carrega a força de qualquer impacto, vibrando em todos os momentos impactantes. É o que ferve o sangue. Está presente no calor de todas as coisas, principalmente do fogo. É a força instintiva de Marte, padroeiro de todos aqueles que manejam o ferro, como lanterneiros, maquineiros e ferreiros. Ogum, dentro desse tema aqui, por que ele foi sincretizado com... Eu já terminei, porque aí entra a Lusitânia, eu já citei 2, 3 histórias, tá bom. Por que ele é sincretizado na Umbanda, na era colonial, que o negro foi obrigado a cultuar o santo católico por São Jorge? Porque o São Jorge vinha equipado com uma armadura de ferro. E ele tinha uma lança, ele tinha um escudo, ele tinha uma espada. E São Jorge também era guerreiro. Então criou esse sincretismo religioso, onde a Umbanda cultua. Você vai ver muito comum nos pontos de Umbanda a presença de São Jorge, a presença da espada, não é? Eu tenho a minha espada para me defender, eu tenho Ogum em minha companhia. Então é aquele que vem com a espada para te defender, porque ele é o defensor. As falanges na Umbanda que trabalham na frequência de Ogum geralmente vêm em forma de um caboclo. E aí é como eu falei, por exemplo, os caboclos que trabalham na frequência de Oxóssi, eles são caboclos de pena. Mas é muito comum, se você for observar a imagem do caboclo beira-mar, ele tem uma pena na cabeça, mas ele está com um capacete romano, né, de soldado guerreiro, e ele tem um escudo no peito. Então é muito comum nos livros kardecistas, principalmente também que não é kardecista, é umbandista, nas obras de Robson Pinheiro, ele falar que do lado de fora dos terreiros de Umbanda, ou nas obras kardecistas, falar que do lado de fora, no ambiente do templo kardecista, existem os guardiões. E eu não lembro qual o romance, o livro que eu li na época, que falava que eles tinham lanças de choque para evitar a entrada, ter embuste de obsessores, ter ataques de obsessores. Muito interessante isso. Então eles são soldados, e a Umbanda vê essa falange de seres, são soldados de Ogum, são aqueles seres que trabalham na frequência do Orixá Ogum como guardiões da casa, junto com a falange de Exu. Como eu disse, eles andam muito juntos e eles se parecem muito até na própria figura do Orixá, no que representa a vibração desse Orixá. Eles são muito parecidos. Então, cabe a Ogum e aqueles espíritos que trabalham na falange de Ogum a guarda do templo, a guarda dos seus filhos. E aí você tem, como eu estava falando de Matinata, que você vai observar nas Campinas, você tem Ogum Rompimato, essa falange de Ogum Rompimato, que é o chefe de falange, vai tomar conta dos caboclos das matas que trabalham nessa falange, né? E aí você tem seu Naruê, Ogum Naruê junto com Ogum Megê toma conta da Calunga, Ogum Naruê também. Você tem Ogum de Lei,
que trabalha na frequência junto com o Xangô, vai dobrar com o Xangô ali. Você tem Ogum de Ronda. Ogum de Ronda e Ogum 7 ondas vai pegar mais a frequência do mar. Ogum de Ronda pega da estrada também, mas você vê ele na frequência, nas falanges junto com o Iemanjá. Então a Umbanda ela apresenta, vai ser muito comum na Umbanda você ver caboclos que trabalham na frequência, na vibração do orixá Ogum. Embora os caboclos, a gente pode fazer uma live só sobre falanges, os caboclos eles podem se apresentar na frequência de Oxóssi, na frequência de Xangô, na frequência de Ogum, na frequência de Iemanjá e na frequência de Oxum. Algumas caboclas podem vir também, muito raro, mas na frequência de Yansan. O que mais que eu poderia falar do orixá Ogum? Ogum é isso, ela é essa força que nos conduz, é esse impulso que nos move, é o impulso que a gente precisa para tomar uma decisão e agir. A gente tem muita dificuldade de manifestar os nossos ideais. A gente tem muita dificuldade de ir para a prática. O mundo ele é muito cheio de teoria, o mundo é muito cheio de filosofia, de ideias lindas, maravilhosas, teorias lindas. Mas você não colhe se você não planta, como diz o Zé Pilintra. Então o Ogum é essa força que fala, tá lindo, então é assim, então vamos embora fazer. O Ogum ele vai à luta para fazer. Todo mundo precisa de Ogum. Aliás, todo mundo é filho de Ogum, como todo mundo é filho de todos os orixás. Tem os orixás que tá aí no nosso caminho, não é? Aí são os famosos pai ou mãe de cabeça a nível de polaridade, o masculino e o feminino, o ativo e o passivo, o yin e o yang, né? O Ogum é yang puro, é o orixá quente. Mas é isso. Quando você quer fazer uma coisa, quando você quer vencer alguma coisa, grita Ogum e traz essa força de Ogum para você, que é essa força que vai te impulsionar a levantar e agir e fazer. Ogum é o pai da minha cabeça, ele é o dono de todos os meus caminhos. Ogum é o dono da nossa casa. O nosso carinho, não só com todos os orixás, mas com Ogum é muito grande. Ele nos dá tudo que a gente tem, é Ogum que abre, é Ogum que faz. É muito visível a nossa trajetória, não é claro que pela orientação de Zé Pilintra e de nossos mentores, mas é muito interessante como a gente observa que eles estão trabalhando nessa energia Ogum, né? Porque nós temos uma vida construindo, né? Bom, aliás, acabamos de fazer outra reforma, isso não para, né? Uma casa de Ogum, você nunca vai encontrar uma casa de Ogum do mesmo jeito que ela era mês passado. Isso é impossível de acontecer. Quando casa de Ogum é isso, está sempre em reforma, está sempre essa energia flutuante, né? É bem interessante você ver isso observando a essência dos nossos trabalhos. Quem é, papai? A Vanessa que sabe. Mas aí está falando do filho de Ogum, né? Filho de Ogum, já viu, né? Só Deus com jeito, né? É só Deus com jeito. Eu peço a Ogum que abençoe a todos nós, que abra os nossos caminhos e principalmente a nossa consciência de nós mesmos. Nós temos um potencial magnífico, porque somos herdeiros de Deus e de todas as suas qualidades. Nós temos todas as possibilidades dentro de nós de aprender, explorar, manifestar e viver tudo que a gente acredita. E eu peço a Ogum que possa desbloquear. Ao longo dos nossos caminhos, nós vamos criando crenças e às vezes crenças limitantes do que eu sou capaz, até onde eu posso chegar. E lembrando de novo de Zé Pilintra, ele fala, meu filho, difícil é aquilo que você não sabe. Difícil é aquilo que você não aprendeu ainda. Um dia dirigir um carro era difícil, agora você já sabe. Então eu peço a Ogum que possa desbloquear a nossa consciência em relação a nós mesmos, daquilo que nós somos capazes. Nós somos capazes de tudo que a gente acredita, que a gente se compromete, que a gente fala, minha vida vai melhorar nessa área, eu posso melhorar o meu relacionamento, eu posso melhorar minhas finanças, eu posso melhorar a minha intimidade com Deus, eu posso quebrar as algemas das minhas crenças ou talvez das mágoas, os rancores ainda. Isso tudo nos atrasa a alma. O coração, como diz o povo cigano, ele tem que estar limpo. Como diz o Juan, uma alma livre é uma alma que o coração está livre, não é? Então é a gente canalizar essa força de Ogum junto com o Exu e junto com todos os orixás para liberar os caminhos e que eu possa cumprir o meu caminho. Axé, que Ogum nos abençoe e abençoe a todos nós, com São Jorge e com tudo que ele significa.
tem uma corimba que fala dele. O Acuru é a coroa de Ogum, é a coroa sem alfanja, né? Mas eu não sei se é essa corimba que fala do Acuru. Ogum ajoe Mario, coroa ajoe Mario, ele é pai, ele é pá. Ogum ajoe Mario, pataco neném. É que o Mariô, que é a palmeira do dendezeiro, ela é uma palmeira sagrada para o culto afro. O Ogum, ele gosta do dendê, ele gosta da palmeira, que é o Mariô, que ele pega o nervo da palmeira e eles viram. E no candomblé o Ogum sai com ela na mão, representando a espada, não é? E o Ogum não gosta só de dendê, o Ogum gosta muito do feijão. Os filhos de Ogum, não só os filhos de Ogum, isso serve para qualquer pessoa que quer puxar para si e mandar para dentro de si essa força que impulsiona, ou então dá pros filhos, e também dá firmeza para a cabeça. É você pegar o feijão preto, que é o feijão de Ogum, e você leva ele na panela seco, como se você fosse torrar o feijão, mas não deixa torrar, dá aquele ponto ali, e você toma um banho no banheiro só com feijão. Os filhos de Ogum pode pôr da cabeça aos pés, e quem não é filho de Ogum, quem não tem Ogum na cabeça, pode passar o feijão no corpo todo e depois tomar um banho. Você está atraindo a força desse orixá. O metal do Ogum, ele é o rubi, mas o rubi ele é uma pedra cara, o ônix também, que é uma pedra de Exu, bom, quase toda pedra é de Exu, mas o ônix, ele também cai para Ogum. Você pode usar essa pedra para Ogum. As ervas de Ogum, você pega o hortelã, espada de Ogum, você pega hortelã, espada de Ogum, que mais? É tanta erva de Ogum. O alecrim é de Ogum. O alecrim pode cair para Oxalá também. E os filhos podem fazer um banho do pescoço para baixo, porque aí já é um banho de descarrego, né? Na semana passada eu falei do orixá Oxalá. Como eu disse do feijão preto, que é um imã que qualquer um pode fazer, Oxalá é a canjica branca. Os filhos de Oxalá, eles podem pegar a água da canjica branca e tomar um banho da cabeça aos pés. Agora Oxalá é um orixá neutro. Então a canjica qualquer pessoa pode pôr na cabeça. Isso é para dar firmeza para a sua cabeça. A força de Oxalá te dando firmeza. É como a rosa branca de Iemanjá. Assim como a rosa branca de Iemanjá, que também é neutra. E Iemanjá é a dona do nosso ori. Todos nós somos filhos de Iemanjá. Esse assunto orixá a gente não termina ele nunca. Na semana que vem a gente continua. Na semana que vem nós vamos falar de Mamãe Oxum. E aí a nossa ideia é, cada live que a gente esteja aqui, que nós possamos falar de um orixá diferente. Lembra quando eu falei semana passada que a gente tem que distinguir as coisas, correto? Nós estamos estudando um tema afro e trazendo uma consciência dentro o que em outras tradições pode significar com vários nomes a mesma coisa. Existem leis imutáveis no universo, são leis cósmicas, leis divinas que elas não mudam, não é? Então, existe uma maneira afro de observar e de avaliar essas leis. E nós trazemos aqui, então, na nossa cultura, essa cultura dos orixás. Lembrando também que isso tem a ver com a nossa bagagem, a maneira como a gente cultua o orixá dentro do nosso terreiro. Eu disse na live passada, às vezes para quem não viu, que um terreiro que bate tambor e o outro que não bate, o terreiro que bate tambor não é mais forte do que o outro. Se o terreiro tal, aqui como o nosso, que eu canto os pontos numa mistura de nagô e banto e quimbundo, então significa que um terreiro que só canta em português, o nosso é mais forte? Nunca foi. Trabalho bom é aquele que é feito com amor, é feito com compromisso e é feito com respeito aos seus orixás, com muito amor e carinho. Isso é o trabalho bom, é isso que a espiritualidade espera de nós. Cada casa tem um axé, você não vai encontrar uma casa de umbanda igual a outra, porque obedece à bagagem do babá, à bagagem da espiritualidade e o compromisso que envolve essa espiritualidade. Então eu quero deixar isso bem claro, porque a nossa palestra aqui é a nível cultural, que a gente aprenda um pouquinho mais dentro das tradições afro, mas eu não estou aqui sentado predicando, evangelizando que a Umbanda é isso e é assim que tem que ser. A Umbanda que a gente faz e que a gente cultua é dentro dos nossos fundamentos, respeitamos o terreiro que vocês já frequentaram antes, aonde vocês foram iniciados antes, não tem problema nenhum. Trabalho bom é aquele que é feito com amor e, é claro, dentro do fundamento. Que meu Pai Ogum abençoe a todos nós. Axé. E antes de incorporar, eu quero despedir. Oi? E nós vamos cantar uns pontos de Ogum, né? Mas eu quero despedir, que eu incorporo, depois já terminou.
Quero falar que eu tô com muita saudade de vocês, tá? A gente já tem 3 semanas sem fazer comida no fim de semana. Eu quero ver se na semana que vem, amanhã não vai ter. Os números aqui na Flórida estão muito altos, mas a gente está apertado. E eu quero agradecer as doações, as contribuições com a mensalidade. Quem não pôde contribuir ainda, fala com a Delma. Mês passado nós temos mais de 50 pessoas que não puderam contribuir de junho em relação a julho. E a gente precisa manter a casa em pé. Infelizmente não tem data para reabrir. A gente tem muita saudade de estar aqui com todo mundo, mas eu tenho muitos filhos de santo com Covid. Eu tenho muitos filhos de santo que os seus familiares estão com Covid. Não é responsável no momento a gente reabrir os trabalhos. E eu conto com o carinho de vocês, de continuar mantendo a nossa casa conosco, para um dia a gente estar todos aqui fazendo essa festa maravilhosa que a gente faz e ajudando esse povo de meu Deus. Tá? Ogum, Ogunhê, Ogum, Ogum onire, onire ogum, amagoro onire, opadel. Ogum onire, onire ogum, amagoro onire, opadel. Ogum onire, onire ogum, amagoro onire, opadel. Cavaleiro de Umbanda, vencedor de demandas, não deixa filho tombar. Cavaleiro de Umbanda, vencedor de demandas, não deixa filho tombar. Do luar